Olá, gente. Estamos aqui de volta para a terceira aula. Eu sou a professora Sueli e vou ministrar o conteúdo para os alunos do sétimo ano sobre o absolutismo e o mercantilismo nos estados modernos. Na primeira aula, nós tivemos a revisão do feudalismo. Na segunda, entendemos o que é um Estado moderno, né? O que é nação, o que é Estado. E agora nós vamos aprender, dentro desse Estado, o que foi o absolutismo dos reis e o mercantilismo. Bom, nós temos, nesses estados que foram formados, nós vamos repetir de novo, que são esses estados: a Alemanha, bem mais tarde, claro, Portugal, França, Inglaterra, Espanha, Itália, entre outros. São os estados que se formaram durante a época moderna. Mas dentro desses estados, desses reis que conseguiram o poder, nós temos dois reis que se destacaram. Dois reis absolutistas que colocaram todos os poderes do Estado em suas mãos. Bom, dois reis europeus são considerados um dos mais absolutistas dos Estados nacionais. São eles, Luís XIV da França e Henrique VIII da Inglaterra. Vamos conhecer por que eles ficaram tão absolutistas. Durante os Estados modernos, separar-se da Igreja Católica também era uma forma de administrar poder. Não é interessante? Mas vamos conhecer. Por isso, Henrique VIII, da Inglaterra, proclamou o alto da supremacia. Ou seja, o parlamento torna o rei chefe da igreja na Inglaterra. Isso é muito absolutismo, isso é muito poder em uma mão. Um rei ser rei e dominar a religião, a igreja. Por isso que ele foi considerado um dos reis mais absolutistas da época. O outro rei foi o rei Luís XIV, rei da França. Construiu um dos palácios mais importantes da história, o Palácio de Versalhes, na França. Seu absolutismo ficou evidente na frase. Ele disse o seguinte: imagine aí vocês, o Estado sou eu. Ele era o rei, o poder. Ninguém jamais iria questionar o seu poder. Ele era o próprio Estado. Então, a professora colocou aí as imagens desses reis poderosos dos Estados nacionais, que foi o rei Henrique VIII e Luís XIV. E o Palácio de Versalhes, para vocês verem a grandiosidade dessa construção. O absolutismo e o mercantilismo dos Estados modernos. Para a gente iniciar esses reis absolutistas, vamos ver um pouquinho do conceito que seria esse absolutismo. Bom, o absolutismo foi um sistema político que se desenvolveu a partir do século XV na Europa Ocidental. Esse sistema de governo se manifestou através das monarquias. O que quer dizer monarquias? São os reis, considerados absolutistas, ou seja, absolutos, poderes absolutos. Não havia lei para o rei obedecer, se ele era a própria lei, não é verdade? Então, por isso ele era um rei absolutista. O rei tinha poderes plenos sobre o Estado. Como? Vamos conhecer? Delimitou suas fronteiras, quer dizer, dividiu o que era dele e o que era de outro estado. Então, ele fez essa fronteira. Foi fácil? Claro que não. As guerras, né? Como a gente já estudou lá atrás. Padronizou o idioma.
Então, no seu estado tinha um idioma oficial, mesmo que tivesse outros. Organizou as leis. Os cidadãos da época tinham leis para cumprir. Criou impostos, cada vez mais impostos. Estabeleceu a justiça para o povo, conforme as suas necessidades. Implantou a burocracia no seu reino, que foi o que nós já estudamos, que são os funcionários dentro do reino para que esse reino funcionasse. Reforçou sua imagem nos símbolos nacionais e nas moedas. Isso era muito poder. Imagine um rei francês, de repente, aí chega uma moeda lá na Inglaterra, com o rosto desse rei francês. Era muito poder. Então, esse estado que tinha os símbolos e a sua imagem, o seu rosto nas moedas, ele era considerado um rei muito poderoso, muito absolutista. Bom, o mercantilismo dentro dos Estados nacionais. O que foi esse mercantilismo? O que quer dizer essa palavra? Uma das práticas dos Estados nacionais modernos na economia foi o mercantilismo. Os reis necessitavam de recursos para financiar o luxo de sua corte e manter o seu exército. E aí ele pensa, como é que eu vou ter condições de manter esse palácio com essa grandiosidade? A economia mercantilista tinha como característica, então ele ia precisar da economia para manter tudo isso. Então ele fez arrecadação de impostos, a venda de cargos, que seria aqueles cargos para a burguesia que não tinha, que não era nobre, ele vendia, ele se tornava um nobre. Isso era muita prata, muito dinheiro na época. Confisco de bens. Se você não pagava ao rei, ele confiscava tudo que você tinha e passava a pertencer ao Estado. Contratos de comércio e navegação, ele fazia aqueles contratos, né? Independente se o outro país quisesse passar por pelo aquele oceano que ele dominava, ele teria que pagar, mais ou menos por aí. A exploração das colônias, que nós vamos ver no próximo conteúdo, como essas colônias eles começaram a ser exploradas por esses estados modernos. Compra e venda de escravos. Essa daí deu muito poder, né? Procura por metais preciosos. Essa era uma das pretensões do mercantilismo. Mercantilismo quer dizer prata, ouro, a procura. Todo estado que tinha muita prata, muito ouro, ele se sobressaía sobre os demais. Então, por todos esses motivos, por todas essas práticas fazem parte da transição do feudalismo para o capitalismo emergente que está chegando, levando os reis europeus a investirem nas grandes navegações, que é o nosso próximo assunto, que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então, fiquem com Deus, espero que tenham gostado da aula, se protejam e fiquem em casa. E até a próxima aula, se Deus quiser.